Nos próximos capítulos da novela Mãe, um detalhe quase imperceptível vai mudar tudo na vida de Zeynep. Ela finalmente começará a enxergar quem Sinan realmente é. E o choque será muito maior do que imagina. Além de encarar o passado assustador do homem com quem se casou, Zeynep descobrirá que Turna está viva. E, diante dessa verdade, tomará uma decisão radical. Tudo começa no momento em que Zeynep percebe algo estranho. Ela lembra, em silêncio, de uma conversa que ouviu pela metade. Sinan falando baixo com a mãe. Karit. Palavras cortadas. Olhares tensos. Segredos. A desconfiança aperta o peito da mocinha. Sem pensar duas vezes, ela encara o marido. Sinan, o que é que eu não posso saber de jeito nenhum? A pergunta cai como uma bomba. Sinan engole seco. O olhar dele foge. Karit sente o coração disparar. Zeynep, não é nada disso que você está pensando. Ele gagueja, claramente nervoso. Mas Zeynep não recua. A angústia cresce. Então o que é, Sinan? Me diz agora. Eu mereço saber. O silêncio pesa. É nesse instante que Karit toma frente. Sem pedir licença. Sem dar espaço para o filho. Sabe o que é, querida? Diz a idosa, tentando sorrir. Eu queria fazer uma surpresa para você. Zeynep cruza os braços. Desconfiada. Atenta a cada palavra. Surpresa? Então me diga logo. Porque agora eu fiquei curiosa. Karit lança um olhar rápido para Sinan. Ele está suando frio. É que, ela respira fundo. Eu pensei em dar uma casa para você e para o Sinan. Já que vocês pretendem adotar a minha netinha, eu me preparei para isso. Os olhos de Zeynep se arregalam. O choque é imediato. Como assim? A senhora queria nos dar uma casa? Karit força um tom carinhoso. Isso mesmo, querida. Eu queria muito fazer isso por vocês. Mas agora que você descobriu, a surpresa acabou. Zeynep tenta sorrir, mas algo não encaixa. O coração dela aperta. A sensação ruim não vai embora. A pulga atrás da orelha continua ali, insistente. Ela olha novamente para Sinan. E, no fundo, sabe, aquela história não é toda verdade. Nesse exato instante, Zeynep respira fundo e fala com firmeza, tentando esconder o turbilhão dentro do peito. Mãe, não precisa me dar casa nenhuma. Está tudo bem. O processo de adoção foi pausado. Eles estão me achando suspeita, depois de tudo que aconteceu com a Turna. Não querem me deixar adotar a criança de jeito nenhum. Ela engole em seco, mas não abaixa a cabeça. Mas eu não vou desistir assim tão facilmente. As palavras caem como um peso sobre Karit. O sorriso da advogada endurece. A insegurança toma conta do olhar dela. Mesmo assim, ela se recompõe rapidamente. Isso mesmo, querida. Diz, tentando soar confiante. Você não pode se dar por vencida. Afinal de contas, você não fez nada de errado, não é, meu bem? Karit se aproxima um pouco mais. E quando você estiver perto de concluir a adoção? Eu quero, sim. E quero muito poder lhe dar essa casa, Zeynep. Vou ficar extremamente feliz. Tudo soa ensaiado. Disfarçado. Controlado. Zeynep apenas balança a cabeça, concordando. Agradece. Mas o olhar dela permanece distante. Pouco depois, ela e Sinan deixam o local. O silêncio toma conta da sala. Sozinha, Karit fica paralisada. Gelada da cabeça aos pés. O medo aperta o peito. Ela sabe. Se Zeynep descobrir a verdade, tudo desmorona. O que Karit não imagina é que a filha já está muito mais perto disso do que parece. Nos dias seguintes, a inquietação de Zeynep só aumenta. Algo nela não se cala. E essa sensação acaba se voltando para uma pessoa específica. A senhora Gonum. Ao saber das dificuldades no processo de adoção, Gonum decide visitar Zeynep. Chega com palavras suaves. Gestos gentis. Minha querida, sinto muito por tudo que você está passando. Mas tenho certeza absoluta de que, em breve, você conseguirá, sim, a guarda de uma criança. Ela tenta acalmar Zeynep. Tenta transmitir esperança. Mas Zeynep abaixa o olhar. Respira fundo. E fala com sinceridade. Senhora Gonum, eu preciso confessar uma coisa.
Talvez as coisas estejam melhores assim. Quem sabe isso não seja um sinal do destino. O semblante de Gonum muda na hora. Ela franze a testa. Engole seco. Um sinal? Pergunta. Tensa. Mas um sinal para quê, Zeynep? O clima pesa. A desconfiança cresce. E Zeynep sente, cada vez mais forte, que existe algo errado. E que a verdade está mais perto do que nunca. Zeynep permanece em silêncio. As palavras simplesmente não saem. Do outro lado, Gonum sente o coração apertar. O medo cresce. Ela passa a ter certeza de que a mocinha desconfia de algo. E isso a deixa profundamente apreensiva. Nesse exato segundo, porém, a conversa é interrompida. O celular de Gonum começa a tocar. Insistentemente. Desesperado. É Ezel. A voz do outro lado da linha vem trêmula. Descontrolada. Alô, Gonum. A gente precisa conversar agora mesmo. Agora. Gonum se assusta. Sem pensar duas vezes, se afasta rapidamente de Zeynep, para que ela não ouça a conversa. Aconteceu alguma coisa, minha amiga? O que foi que houve? Do outro lado, Ezel explode em revolta. Você não imagina o que aqueles monstros fizeram com a menina. Eles trancaram a criança para fora de casa. Debaixo daquela chuva toda, Gonum. Se eu não tivesse passado por ali, Deus sabe o que poderia ter acontecido. Gonum leva a mão ao peito. O choque é imediato. Olha, é melhor você vir para cá, continua Ezel, aflita. A pobrezinha agora está seca, está alimentada, mas está muito assustada. As lágrimas começam a cair. Gonum chora sem conseguir se conter. Meu Deus do céu! Murmura, com a voz embargada. Tudo bem, minha amiga, eu estou indo agora mesmo. Fique tranquila. Ela desliga o telefone ainda tremendo. Em seguida, se vira para Zeynep, tentando manter a compostura. Querida, eu preciso ir agora. Me desculpa, mas surgiu um compromisso urgente. Zeynep franze o semblante na mesma hora. Mas o que aconteceu, senhora Gonum? É algo sério? Alguma coisa grave? Gonum engole seco. Evita encarar a jovem. É uma velha amiga. Ela está passando por problemas graves. Depois nós conversamos, tudo bem? Zeynep concorda com a cabeça. Permite que Gonum vá embora. Mas assim que a mulher se afasta, algo aperta no peito dela. A pulga atrás da orelha não some. Pelo contrário, cresce. O coração de Zeynep fala mais alto. Desconfiada, ela pega a bolsa às pressas. Respira fundo. E decide seguir sua mãe biológica. Minutos depois, sem imaginar que está sendo observada, Gonum chega à casa de Ezel. A vizinha de Meleque a espera, ainda muito abalada. Assim que entra na residência, Gonum para por um instante. O coração aperta. À beira da lareira está a menina, sentada, encolhida, com os olhos cheios de lágrimas. A criança levanta o olhar. E, ao ver Gonum, o rostinho se ilumina. Senhora Gonum, a senhora veio me ver. Gonum se aproxima devagar. Balança a cabeça. Emocionada. Claro que sim, meu amor. A senhora Ezel me contou tudo o que aconteceu. Eu jamais poderia deixar de vir. A menina fica impressionada. Sente-se protegida. Menos sozinha. Do lado de fora da casa. Zeynep observa tudo. Ela se esconde. Prende a respiração. O coração dispara. Mas por que a senhora Gonum está nesse lugar? O que ela veio ver aqui? A inquietação cresce. A dúvida vira urgência. Sem conseguir mais esperar, Zeynep toma uma decisão radical. Ela caminha até a porta da casa de Ezel. Cada passo pesa. Cada segundo parece eterno. Então, ela bate a porta. Toque, toque. Gonum se assusta. Vai até a entrada. Abre a porta. Senhora Gonum. Começa Zeynep, surpresa. Mas as palavras morrem ali. Atrás da idosa. Surge a menina. Turna. Zeynep arregala os olhos. O mundo para. O ar falta. As pernas tremem. A emoção explode sem controle. Turna. É você. É você, meu amor. A criança se assusta. Dá um passo para trás. E, num impulso,
sai correndo para dentro da casa. O choque é grande demais. Zeynep tenta dar um passo à frente, mas o corpo não aguenta. A visão escurece. O coração dispara. E ela desmaia ali mesmo, caindo diante da senhora Gonum e da senhora Ezel. O silêncio toma conta do lugar. Meleque, tomada pelo pânico, foge imediatamente. A menina corre sem olhar para trás, sem saber que, naquele mesmo instante, a própria mãe havia desmaiado. Minutos depois, o clima dentro da casa é pesado, silencioso, angustiante. A senhora Gonum caminha de um lado para o outro, com o coração apertado. O medo a consome. No sofá, Zeynep está deitada, pálida, ainda desacordada. Pobre coitada, murmura Gonum, com a voz embargada. De repente, os dedos de Zeynep se movem. Ela respira fundo e começa a abrir os olhos lentamente. Confusa, a jovem pisca algumas vezes, até reconhecer o rosto à sua frente. Senhora Gonum? É a senhora mesmo? Eu não acredito. Gonum fica encabulada. Desvia o olhar. Zeynep tenta se sentar devagar. A cabeça ainda gira. Eu tive um sonho tão estranho. Diz, com a voz fraca. Sonhei que vi a Turna bem aqui. Ela estava viva, senhora Gonum. A senhora não imagina o meu desespero. O silêncio toma conta da sala. Gonum respira fundo. O nervosismo é visível. Zeynep, minha querida. Começa, com cuidado. Você precisa saber de uma coisa muito importante. Zeynep franze o semblante. O coração dispara. Ela observa o tremor nas mãos da mulher. O olhar inquieto. Espera aí, diz, sentindo o chão sumir sob seus pés. Não foi um sonho, foi? A Turna. A minha Turna está viva, não está? Os olhos de Zeynep se arregalam. A incredulidade toma conta. Gonum fecha os olhos por um segundo. E então confirma. É isso mesmo, minha querida. Ela está viva. O mundo de Zeynep desaba. Num impulso, ela salta do sofá. As forças surgem do nada. O choque vira desespero. O quê? A Turna está viva? Como isso é possível? O que está acontecendo aqui? A voz dela treme, depois explode. Desde quando a senhora sabe disso? Por que me escondeu a verdade? Por quê? Gonum tenta se aproximar, aflita. Por favor, Zeynep, você precisa me ouvir. Eu posso explicar tudo. Mas Zeynep está fora de si. Eu não quero ouvir nada. Eu não quero saber de nada. As lágrimas escorrem. O peito arde. A dor é grande demais. Sem olhar para trás, ela sai correndo pela porta da frente, deixando Gonum sozinha, com o peso da verdade finalmente revelada. Desnorteada, com o coração em pedaços, Zeynep começa a correr pelas ruas. O olhar procura em cada esquina, em cada rosto, em cada sombra. Turna! Grita, com a voz embargada. Turna, minha filha! A menina, por outro lado, tenta se afastar. Corre sem rumo, assustada. Até que, de repente, ela esbarra em um grupo de crianças mais velhas. Meninos rebeldes. Cruéis. Sem piedade, eles empurram Meleque. Zombam. Agridem. A pequena perde o equilíbrio e cai no chão. É nesse exato segundo que Zeynep surge, como uma leoa. O olhar dela se enche de fúria. O que vocês pensam que estão fazendo com a minha filha? Saiam daqui agora mesmo. A força da voz assusta os meninos. Um a um, eles se afastam. Fogem. O silêncio volta. Zeynep se ajoelha diante da menina. As mãos tremem. Os olhos se enchem de lágrimas. Meleque, meu amor, você não imagina o quanto eu estou feliz. Feliz por te ver de novo. A menina não responde. Fica em silêncio. Olhar vazio. Zeynep sente o coração apertar. Você não sabe, insiste, emocionada. Eu esperei tanto por esse momento. Eu queria ter vindo antes, eu juro. Mas tantas coisas aconteceram. Me perdoa. Agora eu estou aqui. Ela estende os braços. Quer abraçar a filha. Mas Meleque dá um passo para trás. Zeynep congela. Incrédula.
Então, com a voz firme e fria, a criança fala: Eu não me chamo Turna. Meu nome é Meleque. E você não é a minha mãe. Cada palavra corta como uma faca. Meleque se afasta. Segue em direção à própria casa. Sem olhar para trás. Zeynep arregala os olhos. O choque é devastador. Turna, espera. Tenta chamar. Mas a menina não ouve. Não responde. Continua andando. Zeynep fica parada. Com o coração apertado. Sem saber o que fazer. É então que a senhora Gonum se aproxima, com cautela. A voz vem baixa, cuidadosa. Zeynep, por favor, você precisa dar um tempo a ela. A dor ainda ecoa. Mas a verdade já não pode mais ser negada. Ela não sabe de nada do que aconteceu. Completa Gonum, tentando conter a tensão. Mas Zeynep já está tomada pela revolta. Senhora Gonum, como é que ela está viva? Por que todos mentiram para mim? Desde quando a senhora sabe da verdade? Mas alguém sabia disso tudo? A voz dela treme. Os olhos queimam. Gonum respira fundo. Demora alguns segundos antes de responder. Querida, para mim, tudo isso também foi um choque. Eu não sabia de absolutamente nada. Zeynep encara a mulher, tentando acreditar. Mas algo ainda não fecha. Então quem sabia? Quem armou tudo isso? Foi coisa da Sulei? Por que ela mentiria para mim? A dor vira súplica. Por favor, senhora Gonum, não me esconda nenhuma verdade. Porque, se esconder, eu nunca vou conseguir perdoar. Um arrepio percorre a espinha de Gonum. Ela percebe. Zeynep está falando do fundo do coração. Preocupada. Sem mais saída. Ela decide contar. Tudo que eu sei, diz, com a voz baixa, é que foi a Carit quem tramou toda essa situação. Zeynep arregala os olhos. O chão parece desaparecer. Carit, a minha mãe. A senhora está dizendo que foi ela, que armou tudo isso. Gonum confirma com a cabeça. Foi ela, querida. Mas você precisa se controlar. Não pode explodir de ódio. Precisa ouvi-la primeiro. Por favor, você deve isso a ela. Mas Zeynep já não escuta mais. O sangue ferve. A dor vira urgência. Sem dizer mais nada, ela sai correndo. Corre pelas ruas. Corre contra o próprio coração. Até chegar diante da mãe. Carit está ali. E Sinan também. O silêncio pesa. Zeynep encara os dois. Os olhos cheios de lágrimas. A voz firme, mas ferida. Mãe, eu quero ouvir da sua boca. Eu quero saber toda a verdade. Você armou para que, durante todo esse tempo, eu acreditasse que a Turna tinha morrido? As palavras de Zeynep ecoam pesadas. Carit arregala os olhos. O corpo dela enrijece. Zeynep, diz, tensa, eu posso te explicar. Tudo isso tem uma explicação. A resposta só aumenta a fúria da jovem. Explicação? Ela rebate, com a voz trêmula. Que explicação pode existir para uma mentira dessas? Nesse exato instante, Zeynep vira o rosto. E percebe um detalhe que muda tudo. Sinan está de cabeça baixa. O rosto pálido. Suando frio. O coração de Zeynep dispara. Espera. Ela diz, lentamente. Era isso, não era? Era isso que eu não podia saber. Ela encara os dois. Vocês estavam escondendo a verdade de mim esse tempo todo. O choque vira certeza. Sinan tenta se aproximar. Meu amor, eu posso te explicar tudo. Mas Carit se antecipa. Colocar-se à frente do filho. Zeynep, não é culpa dele. Ele não tem culpa de nada. Ele só fez o que eu pedi. Por favor, acredita em mim. A resposta vem como um grito de dor. Eu nunca mais vou confiar em vocês. Nunca mais. As lágrimas escorrem sem controle. Vocês mentiram para mim. Sabendo de tudo que eu passei. Me enganaram. Me destruíram. A voz falha. Mas ela continua. Eu tentei tirar a minha própria vida. Pela dor de achar que tinha perdido a Turna. Como vocês puderam fazer isso comigo? Carit fica em choque. Os olhos se enchem de lágrimas. Eu sei, responde, abalada. Eu sei que não há desculpas. Mas eu só estava tentando te proteger. Eu juro. Zeynep a encara profundamente. Olho no olho.
A dor vira frieza. Proteger. Esse tempo todo eu chorava diante do túmulo da Meleque, diante de uma lápide vazia. Cada palavra é um golpe. E vocês permitiram isso. Ela então se vira para Sinan. E você? Você também me enganou. Ajudou a sustentar essa mentira. O silêncio domina o ambiente. Zeynep respira fundo. Ergue a cabeça. E conclui, com firmeza. O nosso casamento termina aqui. Sem gritos. Sem hesitação. A verdade veio tarde demais. E o preço já é alto demais para ser pago. Zeynep dá as costas. Sem olhar para trás. Sem dizer mais nada. Sinan fica paralisado. Karit tenta chamá-la. Mas a voz não sai. O medo toma conta dos dois. É então que algo inesperado acontece. Karit leva a mão ao peito. O rosto empalidece. As pernas falham. Karit tenta dizer Sinan. Mas é tarde. A mulher desmaia ali mesmo. Caindo diante do ex-delegado. Completamente desacordada. O silêncio toma conta do ambiente. O peso das mentiras finalmente cobra o seu preço. E agora? Depois de descobrir toda a verdade, Zeynep precisará lidar com as consequências de uma dor que mudou tudo. Bom, pessoal, o que vocês acharam dessas cenas da novela Mãe? Gostaram de ver Zeynep finalmente descobrindo toda a verdade? Me contem nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E calma! O vídeo ainda não acabou. Tem mais um acontecimento importante da sua novela favorita. É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Eu vou estar esperando vocês.